Olá pessoal, beleza? Professor Adriano falando, né? Um abraço aí para todos, para todas as meninas, meninos e outros bichos, tá certo? Então o que acontece, pessoal? Hoje eu trago a vocês, tá? A última prova da Polícia Civil que foi realizada em 2013. O que eu vou fazer hoje? Eu irei respondê-la e comentá-la, tudo bem? Tanto as questões de interpretação de texto quanto as de gramática, tá certo? E você, como um concurseiro, tá bom? Que vai fazer uma excelente prova vai fazer uma prova para uma excelente categoria, né? A categoria da Polícia Civil. Eu já imagino que você saiba que uma das melhores técnicas de se estudar para concurso é fazer questões anteriores, fazer provas anteriores, para você saber como é que a banca cobra, tudo bem? Então, sem mais delongas, vou mostrar o slide e aí nós vamos responder essa prova passo a passo, tudo bem? Beleza? Lembrando, gente, que isso aqui não é uma aulinha dica de gramática, não, tá? Isso aqui é uma aula de fato, tá? Então pode ser que esse vídeo demore mais de uma hora, tudo bem? Ai, professor, eu sou agoniado, não gosto de vídeo de mais de uma hora. Pô, meu amigo, sinto muito, tá? Tudo bem? Então, se você quer estudar para a prova, passar no concurso, dedique-se. Uma hora e meia, vai, qual o problema? Tá bom? Vamos lá? Vamos responder essa prova? Show! Então, beleza, senhores, vamos começar aqui a responder a nossa prova. Tudo bem? Deixa eu fazer uma leve troca aqui. Já caiu já. Só a troca do mouse pela caneta, tá? É coisa rápida. Então, beleza, vamos lá. Vou colocar aqui para a gente detonar, tudo bem? Então, pessoal, olha só. Eu vou ler o texto com vocês, vocês vão ler o texto comigo, tá bom? Então, nós temos aqui um texto, tá? Do Sérgio Sampaio, uma música, na verdade, né? Então, vamos lá? Pavio do Destino. O bandido e o mocinho são os dois do mesmo ninho, correm nos estreitos trilhos, lá no Morro dos Aflitos, na favela do Esqueleto. São filhos do primo pobre, a parcela do silêncio que encobre todos os gritos. E vão caminhando juntos, o mocinho e o bandido, de revólver de brinquedo, porque ainda são meninos. Quem viu o pavio aceso do destino com um pouco mais de idade e já não são como antes, depois que uma autoridade inventou-lhes um flagrante. Quanto mais escapa o tempo dos falsos educandários, mais a dor é o documento que os agride e os separa. Não são mais dois inocentes, não se falam cara a cara. Quem pode escapar ileso do medo e do desatino? Quem viu o pavio aceso do destino. O tempo é pai de tudo e surpresa não tem dia. Pode ser que haja no mundo outra maior ironia. O bandido veste a farda da suprema segurança. O mocinho agora amarga um bando, uma quadrilha. São os dois na mesma safra. Os dois são da mesma ilha. Dois meninos pelo avesso. Dois perdidos valentinos. Quem viu o pavio aceso do destino? Tá? Essa é uma música, porra, belíssima, show de bola, né? Falam, né, de dois meninos que cresceram juntos, né, em uma favela, brincavam de mocinhos e bandidos, mocinho e bandido, em sua inocência, né? Até que um delegado inventou-lhes, né, inventou a eles, né, um flagrante, tudo bem? E aí eles se separaram, né? De tal forma que o mocinho, na brincadeira, tornou-se um bandido, né? Tornou-se um bandido e esse bandido veste a farda da segurança. É uma contradição, né? E o bandido, aliás, voltando, o mocinho, ele está preso, né? Ele arde, né? Ele amarga uma quadrilha, enquanto que o bandido, de fato, ele veste a farda da Suprema Segurança. Essa é a ironia que o texto fala, beleza? Por isso que ele questiona quem viu o pavio aceso do destino, ou seja, quem imaginava que isso iria acontecer?
tá? Então vamos lá, para a primeira questão. A respeito dos sentidos do texto de Sérgio Sampaio, que constitui a letra de uma música, julgue os itens seguintes. O trecho: quanto mais escapa o tempo dos falsos educandários, mais a dor é o documento, que os agride e os separa. Linha 18 e 21, tá? Quanto e separa. 18 e 21. Vamos lá? Cadê? 18. Quanto mais escapa o tempo dos falsos educandários, mais a dor é o documento, né? Deixa eu botar aqui. Que os agride e os separa. Quanto mais escapa o tempo dos falsos educandários, mais a dor é o documento que os agride e os separa. Beleza. Poderia, sem prejuízo para correção gramatical, só correção gramatical, ele não falou de sentido, tá? Ser reescrito da seguinte forma: à medida que escapa o tempo dos falsos educandários, a dor vai se tornando o documento que os agride e os separa. Então, peraí, vamos lá. Nós temos aqui o quanto mais, não é isso? Que dá uma ideia de quê? De proporção, né? De proporção. Então, quanto mais escapa o tempo dos falsos educandários, mais a dor é o documento, beleza? Aí ele vem e fala o seguinte: à medida que escapa o tempo dos falsos educandários, a dor vai se tornando o documento que os agride e os separa. Então, olha só, percebo que quanto mais, à medida que eles passam a ideia de quê? De proporção, beleza? De proporção. Mas olha só, pessoal, o sentido ficou muito bacana, ficou tranquilo. Porém, há um erro gramatical aqui, beleza? E esse erro gramatical diz respeito à colocação pronominal, tá bom? O que você lembra de colocação pronominal? Pronominal: próclise, ênclise e mesóclise, beleza? Preste atenção nisso aqui, ó. A dor vai se tornando o documento que os agride e os separa. Pessoal, olha só que coisa. Qual foi o erro dessa questão? É o seguinte: o se, tá? O nosso pronome oblíquo átono se, ele está em ênclase, tá? Com o verbo auxiliar vai. Tudo bem? Então, olha só. Nós temos aqui, ó, o verbo auxiliar, né? Nós temos aqui o pronome oblíquo átono e nós temos aqui o nosso verbo. Tudo bem? Vai se tornando. Ou seja, nós temos aqui uma locução verbal. Beleza? Pessoal, o pronome se, que é o nosso pronome oblíquo átono, tá? O que acontece? Ele está em ênclise com o verbo, tá bom? O vai, com vai. Então, beleza, se ele está em ênclase, obrigatoriamente você tem que fazer o quê? Colocar o hífen entre eles. Tudo bem? Então, olha só, vai se tornando, beleza? É obrigatório o uso do hífen, do hífen, visto que se trata de uma ênclise. Beleza? Ênclise. Tá certo? É só isso o erro da questão. Tá bom? Vamos voltar. Gente, ó, para vocês não errarem, pelo amor de Deus. A mesóclise, ó. A mesóclise. Ia. Beleza? Ó, o que eu tenho aqui? Hífen. Na ênclise, amo-te. Isso aqui é uma ênclise, né? O meu pronome está no final. Olha o que eu tenho aqui? O hífen. Eu só não vou ter na próclise, né? Só não vou ter na próclise, beleza? Por exemplo, não te amo. Beleza? Então, o pronome está antes do verbo, está em próclise e não tem hífen. Tudo bem? Beleza?
Ó, se você não entendeu, estuda essa parte aí, beleza? Então, questão errada. Número 2, o termo ileso está empregado como sinônimo de incólume. Certinho, beleza? Incólume é uma pessoa que não sofreu nenhum ferimento, que não sofreu, que saiu ileso de alguma coisa. Por exemplo, um cidadão se envolve em um acidente e aí ele sai incólume, ou seja, sem um arranhão, sem nada que o prejudicou fisicamente ou às vezes psicologicamente também, tá? Que é a mesma coisa que ileso. Então, se eu falo que eu saí ileso de um acidente, ou eu falo que eu saí incólume de um acidente, é sinal que eu não tive nenhum prejuízo físico, que eu não sofri nenhum dano. Tudo bem? Então, de fato, no texto, ileso e incólume estão sendo usados como sinônimos, tá certo? Beleza. Número 3. Infere-se da leitura dos versos: o bandido veste a fada da suprema segurança. O mocinho agora amarga, um bando, uma quadrilha. Linhas 31 e 34. Vamos lá? Linha 31 e 34. O bandido veste a fada da suprema segurança. O mocinho agora amarga, um bando, uma quadrilha. Então, o que ele está falando aqui? Que o que era bandido virou policial, né? Veste a fada da suprema segurança. E o que era mocinho tornou-se bandido, né? Tá amargando, ou seja, tá sofrendo por conta de um bando, de uma quadrilha. Tá bom? Então vamos ver o que a questão diz, né? O bandido veste a fada da suprema segurança, o mocinho agora amarga, um bando, uma quadrilha. Ele fala que houve uma inversão, né? Ou seja, o menino que fazia o papel de mocinho na brincadeira virou bandido quando adulto. E o que fazia papel de bandido se tornou policial. Justamente, foi o que eu acabei de falar. Aí o que ele diz aqui, ó? Na mesma estrofe, os termos surpresa, linha 28, ironia, 30, avesso, 37, ratificam essa interpretação. O que é ratificar? É confirmar, é dar ênfase, beleza? Então ele está falando que os termos surpresa, ironia, avesso, tá? Que eles ratificam, que eles confirmam essa interpretação. Então vamos dar uma olhada? Vamos lá? O tempo é pai de tudo e surpresa não tem dia, pode ser que haja no mundo outra maior ironia. Tá, tá, tá? São os dois da mesma safra, são os dois da mesma ilha, dois meninos pelo avesso. Gente, surpresa. Porra, né? É uma surpresa mesmo, cara. O cara que era bonzinho virou bandido, o que era bandido virou bonzinho. Isso de fato é uma surpresa, beleza? Então isso aqui, essa palavra surpresa, ela serve para confirmar a tese de inversão. Ironia. Ironia é justamente isso, né? A ironia do destino, né? Uma coisa ser outra que nós não esperávamos, tá certo? Ironia também ratifica. Mas a palavra que mais ratifica o que nós estamos lendo, ou seja, essa inversão, é a palavra avesso, né? É a palavra avesso. Essa palavra avesso, essa sim, essa tem uma força de ênfase muito forte, mas surpresa e ironia também, ok? Então, essa questão do número 3 está correta, tá certo? Beleza. Número 4. O texto pertencente a um gênero poético. Claro, gente, é uma música. Vejam, olha só o que nós temos aqui, ó. Nós temos estrofes, tá? Nós temos versos, beleza? Nós temos estrofes, nós temos versos. É um gênero poético, beleza? Tranquilo. Faz um relato biográfico sobre duas crianças em uma localidade periférica. Bacana, pessoal. Ele não está falando que o texto é uma biografia. Ele está falando apenas que essa poesia, ele faz, né? Essa poesia faz um relato biográfico dessas crianças que viviam no local periférico. De fato, né? A primeira estrofe fala justamente sobre isso. Olha só, os dois brincavam, né, no mesmo trilho, na mesma favela, tudo bem, de revólver de brinquedo, porque ainda são meninos. Ou seja, isso aqui é um relato biográfico, está falando da vida dos meninos. Beleza? Então, essa questão... Ah, tá. Vamos lá, continua aqui. Contrastando a inocência e o ludismo. Ludismo, pessoal, quer dizer brincadeira, diversão, tá? Então, contrastando a inocência e o ludismo da infância com a dureza e a ironia, não estou conseguindo ver aqui, contra a, deixa eu ver se eu encontro,
Contra... Qual questão que é? 4. Contra a aspereza, tá? E a ironia do destino da vida adulta. Gente, olha só. O texto pertence ao gênero poético? Tranquilo, é uma poesia, é uma música. Faz um relato biográfico das duas crianças, uma localidade periférica? Perfeito, nós vimos lá no primeiro parágrafo. Ele faz o contraste, né, entre a inocência e o ludismo, né, que é o fato de brincar da infância. Né? Ele faz esse contraste da brincadeira da infância com a aspereza e a ironia do destino da vida adulta. Claro que faz. Né? Nós vimos duas crianças inocentes brincando, que de repente, do nada, né, transformaram-se, né, no caso, um tornou-se policial, o outro bandido, tá bom? Então, há esse contraste aí de destinos, de destinos. Por isso, ele sempre pergunta, quem viu o pavio aceso do destino, tá bom? Então, essa questão aqui tá corretíssima. Corretíssima, sem problema nenhum. 5. Os termos ninho e safra foram empregados em sentido denotativo e correspondem, respectivamente, ao local e à época, né, de nascimento dos meninos. Pessoal, olha só. Vamos lá. Denotativo. É igual sentido real. Beleza? E conotativo é igual sentido figurado. Beleza? Então ele está falando que aquelas duas palavras, safra e ninho, estão no sentido denotativo. Beleza? Verso 2, verso 35. Então vamos lá, no verso 2. Eu vou apagar tudo aqui para ficar melhor para nós lermos, né? Então vamos lá. São os dois no mesmo ninho. Pessoal, está falando que está no sentido denotativo, ninho. Espera aí, esses dois meninos, né? Eles foram criados em cima da árvore, no ninho que um pássaro criou? Não. Então ele não está em sentido denotativo, não está em sentido real. Ele está no sentido conotativo, que é o sentido figurado, beleza? Uma outra palavra que ele usa é a palavra safra, né? E diz que está no sentido denotativo. O que você acha? Claro que não. Por acaso esses dois meninos aí, eles foram plantados, tá bom? Eles foram plantados e cresceram junto na mesma plantação? Não, tá bom? Então safra, ninho está no sentido conotativo, beleza? E safra também está no sentido conotativo, não tem nada de denotativo aqui, beleza? Ok? Então vamos lá, questão 5, errada. Vamos lá. Acerca dos aspectos linguísticos do texto, julgue os itens a seguir. Nos versos 25 e 26, os termos do medo, do desatino e do destino exercem a mesma função sintática. Então, nós vamos voltar ao texto, nós vamos ver essas três palavras aí, do medo, do desatino e do destino, e vamos ver se eles exercem a mesma função sintática, tá? Vamos lá dar uma olhadinha? Vou apagar de novo aqui, ó. Vamos lá. Quais são as linhas mesmo? 25 e 26. Do medo, do desatino, do destino. Então, vamos lá. Quem pode escapar ileso? Beleza, quem escapa, né? Escapa de alguma coisa, mas ele escapou ileso. Beleza? Então, peraí. Ele escapou, uma pessoa escapou o quê? Ilesa do medo. Essa mesma pessoa escapou ilesa. Peraí, vou trocar de caneta aqui. Vamos lá, azul. Então, vamos lá. Essa pessoa, essas crianças, escaparam ilesa do medo. E escapar ilesa também do destino. Percebam que se eu falar apenas de escapar, né? Quem pode escapar do medo e do desatino? Perde-se o sentido. Tudo bem? Perde-se o sentido, é claro. Porque uma coisa é você escapar, uma coisa é você escapar ileso, tá bom? Então, as expressões do medo e do desatino, elas se referem ao adjetivo
ileso, meu amigo, adjetivo ileso, para ter o sentido completo. Então, o que acontece, pessoal? Olha só, nós temos aqui uma expressão preposicionada, tá? Fazendo referência a um adjetivo, tá bom? Nesse caso, do medo e do desatino são complementos nominais, beleza? Então vamos lá. O que é um complemento nominal, pessoal? O complemento nominal, ele vai se referir ao quê? A um substantivo abstrato, tá certo? A um adjetivo ou a um advérbio. Tudo bem? Ele vai ser sempre preposicionado, beleza? E o que acontece? Ele não pode ser retirado. Se ele for retirado da frase, perde o sentido. Então, ser retirado, a frase perde o sentido. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha novamente lá na questão. Então olha só, o complemento nominal é um termo preposicionado que ele complementa o sentido de um substantivo abstrato, de um adjetivo ou de um advérbio. E ele é sempre preposicionado, tá? Caso retiremos o complemento nominal da frase, perde-se não o sentido, mas muda-se o sentido, tudo bem? Então vamos lá. Beleza, vamos lá aqui. Do medo. O que acontece? Do medo, né? É uma palavra, tá certo? É uma expressão preposicionada. Então já temos um ponto. Do desatino é uma palavra preposicionada, já temos 2 pontos. E ela se refere a quem? A um adjetivo. Já temos 3 pontos. Ou seja, só pode ser um complemento nominal. Tenta tirar a palavra ileso. Vê como muda o sentido. Quem pode escapar do medo e do desatino? Mudou o sentido. Então não posso tirar esse carinha daí. Beleza? Show de bola? Vamos analisar agora. Eu vou apagar, tá, essas anotações que eu fiz. Ah, Adriano, você está apagando muito rápido. Não tem problema não, amiguinho. Você dá pausa, anota. Tá bom? Então vou apagar aqui. Beleza? Então vamos analisar agora o que ele fala, que no caso é do destino. Pera aí. Quem viu o pavio aceso do destino? Vamos ver a quem se refere a expressão do destino. Então vamos lá. Quem do destino? Não. Viu do destino? Não. Aceso do destino? Não, nada a ver. Então, pavio do destino? Ah, isso aí, Adriano, agora tá certo. Então, essa expressão do destino, ela se refere ao substantivo pavio. E olha só, pessoal. Beleza, vamos lá. Vou apagar tudo isso aqui. Nós temos também um outro termo chamado adjunto adnominal. Beleza? Ele se refere tanto a substantivo concreto, beleza? Quanto a substantivo abstrato, ok? É sempre preposicionado, beleza? É lógico que existem outras formas de nós indicarmos aí a diferença de adjunto adnominal para complemento nominal, mas não vou me prolongar, porque isso é bom para se ver no curso, não numa resolução de prova, tá? Então, o adjunto adnominal pode se referir ao substantivo concreto, ao substantivo abstrato, e é sempre preposicionado. Beleza? Caso retiremos ele da frase, não muda muita coisa. Vamos dar uma olhadinha lá? Então, olha só, na frase. Quem viu o pavio aceso? Quem viu o pavio aceso, pessoal? Quem viu o pavio aceso? Opa, tranquilo. Aí fala, quem viu o pavio aceso do destino? Mas espera aí, pavio
é o que, gente? É um substantivo concreto. Beleza? É um substantivo concreto. Essa expressão do destino está se referindo a um substantivo concreto. Então, ele só pode ser o quê? Adjunto adnominal, beleza? Então, olha só. Do medo e do desatino, eles são o quê? Complementos nominais, beleza? E do destino é um adjunto adnominal. Tudo bem? Então, a questão fala que nos versos 25 e 26, os termos do meio, desatino e do destino exercem a mesma função sintática. Claro que não, vimos que não. Beleza? Errado. Beleza? Adriano, eu fiquei com dúvida, né? Eu queria sanar essa dúvida. Então fala o seguinte, amiguinho. Você vai lá no meu blog, ó, www.adrianorodrigues.blog, e lá tem um espaço chamado Entre em Contato comigo, alguma coisa assim, tá? Aí você me manda um e-mail. Poxa, é um recurso aí, show de bola para você. Aproveite, né? Vamos lá? Questão número 7. O que ela diz? O sentido original do texto seria alterado, mas a sua correção gramatical seria preservada. Então, opa. O sentido seria alterado, mas a sua correção gramatical seria preservada. Caso trecho. Pode ser que haja no mundo outra maior ironia. Linha 29 e 30. Eu vou lá no texto. 29, 30. Pode ser que haja no mundo outra maior ironia. Tá. Fosse assim reescrito. Podem ser que hajam no mundo outras maiores ironias. O que ele fez aqui? Ele mudou de singular para plural. Mas espera aí, meu amigo. Vamos lá. Hajam, tá? O verbo haver, nesse caso, ele não pode ir para o plural, não, viu? Tá? Não pode. Então, pode ser que haja no mundo outras maiores ironias. Adriano, eu não entendi. Te explico. Olha só, pessoal. O verbo haver, ele é um carinho interessante, tá? Então, olha só. O verbo haver, beleza? Se ele estiver no sentido de existir, tá? Se ele estiver no sentido de existir, ele é um verbo impessoal, tá? Ele é um verbo impessoal. Ou seja, ele não concorda, né? Ele não concorda. Ou melhor, não flexiona, tá? Sendo assim, já que ele é um verbo impessoal, ele não concorda, não flexiona, como é que ele vai para o plural? Se ele fosse para o plural, é porque ele estava concordando, flexionando com alguém, tá? Então, ó, não vai, tá, para o plural, beleza? Mas é claro, só se o verbo haver estiver no sentido de existir. Então, vamos lá na questão. O sentido original do texto seria alterado, mas a sua correção gramatical está. Pode ser que haja no mundo. Gente, vamos substituir esse haja por existir. Então, vamos lá. Pode ser que exista no mundo outra maior ironia. Então, beleza. O verbo haver está no sentido de existir? Está. Sendo assim, ele é um verbo impessoal. Aí a reescritura fala para você o seguinte. Fosse assim reescrito, ia manter o sentido gramatical. Né? Se fosse assim reescrito. Pode ser que hajam no mundo outras maiores ironias. Não, meu amigo, não. Tá? Verbo haver no sentido de existir, não flexiona. Então, esse hajam aí está errado, tá bom? Porque está no sentido de existir. Então, ele deve ficar em quê? No singular. Então, encontramos o erro gramatical. Beleza? Eu recomendo a você, meu amigo, que quando for responder essas questões de reescritura, tá? Comece analisando a parte gramatical, porque se você encontra um erro ali, você nem parte para análise de sentido. É assim que eu faço, eu acho mais interessante, tá bom? Então, beleza. Questão número 8, a prova tem 20 questões, tá? Questão número 8, o termo amarga, né, verso 33, corresponde a uma característica
que no texto qualifica quadrilha. Ou seja, ele está falando que amarga qualifica quadrilha. Ou seja, ele está falando que amarga é um adjetivo de quadrilha. Do verso 34. Vamos ver? Vamos ver? 33. Vamos lá. O mocinho agora amarga. Um bando, uma quadrilha. Gente, amarga está se referindo à quadrilha? O mocinho está sentindo o gosto amargo da quadrilha? Essa quadrilha tem um gosto? Aí você fala, Adriano, mas tem aquele lance das figuras de linguagem, de poesia, né? Onde eu posso sentir o cheiro do ar, o cheiro das palavras. Não estou falando disso aí não, tá? Eu até esqueci qual que é o nome da figura de linguagem. Peraí. Sinestesia. Sinestesia. Gente, pelo amor de Deus, não é isso não, olha só. Quando ele fala que o mocinho amarga um bando, uma quadrilha, ele está falando que o mocinho, ele sofre. Ele está falando que o mocinho está sentindo a dor de pertencer a um bando, a uma quadrilha, tá? Então, quando a questão fala que o termo amarga qualifica quadrilha, não faz sentido. Não faz sentido. Beleza? Então, vamos lá. 8 está o quê? Errada. Vamos lá. Questão 9. O sujeito da forma verbal viu, nos versos 13, 26 e 39, é indeterminado, pois não se revela no texto quem pratica a ação de ver. Bem, vamos lá. Vamos dar uma olhada nessa questão 9 aí. Ele está falando que o sujeito é indeterminado, né? Porque eu não consigo ver quem pratica a ação, né, de ver. Beleza? 13, 26 e 39. Então, vamos lá. 13. Quem viu o pavio aceso do destino? Quem viu o pavio aceso do destino? Quem viu o pavio aceso do destino? Pessoal, se eu pergunto para você, meu coleguinha, quem viu o pavio aceso do destino? Você fala, ele. Ou seja, ele viu o pavio aceso do destino. Ou seja, eu consigo identificar o sujeito nessa frase, tá certo? No entanto, ele está oculto, ele está escondido, tá certo? Então, nós chamamos esse sujeito, a forma mais comum que nós aprendemos é chamá-lo de sujeito oculto, mas podemos também chamá-lo de desinicial. A gente vai anotar aqui, tá vendo? Desinicial ou elíptico. Tá ok? Então, pessoal, olha só. Quem viu o pavio aceso do destino? Ele viu o pavio aceso do destino. Eu consigo identificar o sujeito pelo verbo. Então, o verbo está conjugado na terceira pessoa do singular. Então, eu sei que foi ele. Tá bom? Então, o sujeito simplesmente está oculto. Tá? Quais os outros nomes? Eu posso falar que o sujeito é desinicial. Ou eu posso falar que o sujeito é elíptico. Tudo bem? Então, esses 3 nomes podem cair na sua prova e você tem que saber os 3. Caso contrário, você pode errar a questão. Se o sujeito, tá, fosse indeterminado, nós não conseguiríamos saber de forma alguma quem é esse cara. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Vamos lá? Então, olha só. Ele está falando aqui que o sujeito da forma verbal ouviu, tá? Ele é indeterminado. Não, ele não é indeterminado, tá? Ele é oculto, desinicial, elíptico. Beleza? Vamos lá. Número 10. O antecedente a que se refere os termos lhes, verso 7, e os, verso 21, é recuperado na primeira estrofe do texto. Verso 17, verso 21. Vamos lá. Vou apagar tudo isso aqui para facilitar o nosso estudo. Então, verso 17. Inventou-lhes. E 21. Cadê o 21? O 21 está atrapalhando aqui, né? Vou tentar aqui, só um momento, diminuir. Os. Senão é o 20, 21, que os agride. Tá bom? Então, ele está falando que esse lhes, né, que o pronome oblíquo átono
lê-se o pronome oblíquo átono, os, né, eles retomam, como é que a questão fala? Ele é recuperado na primeira estrofe, né? Pessoal, esse lhes, tá? Ele geralmente ele é usado como objeto indireto, tá? Objeto indireto. A caneta ficou lenta agora aqui, né? Legal. Então, o que acontece? Nós podemos ler o lhe assim, ó. Nossa, pera aí um pouquinho, gente. Pessoal, o lhes, ele é, né, comumente usado como objeto indireto, tá bom? Então, nós podemos substituir o lhe, lhes, no caso, né, tá no plural, por exemplo, a eles, né? Ou seja, aqui nós temos uma preposição, beleza? Esse os, tá bom? Esse os é o nosso pronome oblíquo átono, ele é geralmente usado como objeto direto, tudo bem? Quem que os agride e os separa, né? No caso, agride o quê? Agride quem? Os meninos, né? Agride quem? Os meninos. Pessoal, aí agora eu vou perguntar para vocês. Ó, vamos lá. Com um pouco mais de idade, que já não são como antes, depois que uma autoridade inventou-lhes um flagrante. Pessoal, vamos lá. Ó, quem não tem mais, com um pouco mais de idade? Quem tá com mais um pouco de idade? Ora, o mocinho e o bandido. Beleza? Já não são como antes. Depois, com a autoridade, inventou-lhes um flagrante. Esse lhes, gente, significa o quê? A eles, né? Ou seja, essa autoridade inventou a eles o quê? Um flagrante, tá certo? Poderia ser, olha só, a questão é tão interessante que ela não fala que esses pronomes se referem a um termo, mocinho e bandido. Não, ele fala o seguinte, ele fala que o lhes e o os, ele é retomado pela primeira estrofe. Então a questão acaba se tornando fácil porque ele abre o leque de interpretação. E eu de fato concordo. O lhes tá se referindo aos meninos, né? Ou seja, a autoridade inventou a eles um flagrante, né, coitados. Beleza? Que os agride os separa. Quem são agredidos aí? Os meninos, né, nas cadeias, esses meninos, né, são agredidos e separados, tá? Então esse os também se refere aí, ó, aos meninos, beleza? Então, lhes e lhos são retomados, né, pela primeira estrofe do texto, beleza? Questão 10, certíssima. Ok? Beleza? Vamos lá para a questão 11 agora. Vamos lá, pessoal, vamos lá para a questão número 11. Deu uma paradinha ali para beber água. Vamos lá, questão 11, vou apagar isso aqui. Apaga a carniça. Vai. Isso. Beleza, show de bola. Deixei um espaço branco só por uma questão de explicação. Pessoal, vamos lá. O texto aqui, metade de uma folha. Vamos ler com atenção e vamos ter paciência, tá bom? Se quer passar no concurso, tenha paciência, não tenha pressa, porque senão você se lasca. Tá bom? Então vamos lá. Vou ler com cuidado. Já tô vendo aqui que é uma notícia, né? Eu sempre faço isso. Vejo que é uma notícia e tal. Ah, tá. Então, um texto aí jornalístico, né? Texto, só um momento, texto jornalístico. Ah, que legal. Vamos lá. Aqui. Beleza. Eu mostro tudo no meu computador, né? Então, vamos lá. Balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, órgão em que eu trabalho com muito orgulho, tá bom? Aponta redução de 39% nos casos de roubo com restrição de liberdade, o famoso sequestro relâmpago, tá? Ocorridos entre 1º de janeiro e 31 de agosto, tá? Então, ele está falando que o sequestro relâmpago, ele teve uma diminuição de 39% no período de 1º de janeiro e 31 de agosto desse ano. No caso desse ano aqui que ele fala é o quê? Vamos lá. Em comparação com o mesmo período do ano passado, foram 520 ocorrências em 2012.
e 316 em 2013. Ah, tá. Então, esse ano é 2013. Então, vamos lá, vamos interpretar. Então, vamos lá. Houve uma redução de 39% nos casos de roubo com restrição de liberdade, o famoso sequestro relâmpago, ocorridos em 1º de janeiro e 31 de agosto desse ano, no caso, 2013, né? Beleza? Em comparação com o mesmo período do ano passado, ou seja, 2012. Então, entre 1º de janeiro e 31 de agosto de 2012, houve uma redução aí de 39%, porque em 2013 foram o quê? Foram 520 ocorrências. E em 2012 foram, desculpa, em 2012 foram 520 ocorrências. Em 2013, apenas 316. De fato, houve redução. Vamos lá? Em agosto deste ano, já estamos falando em agosto, né, de 2013, em agosto deste ano, foram registrados 39 casos de sequestro relâmpago em todo o DF. Então, 39 casos apenas, né, no mês de agosto. Então, em agosto desse ano, foram registrados 39 casos de sequestro relâmpago em todo o DF. O que representa redução de 32% do número de ocorrência dessa natureza criminal em relação ao mesmo mês de 2012, período em que 57 casos foram registrados. Então, o que a questão está dizendo? Está falando o seguinte, ó, em agosto desse ano, caso 2013, né, o sequestro relâmpago representou 32% do número de ocorrências, né? Beleza. Já em agosto de 2012, esse número foi o quê? Foi de 57, tá bom? Foi de 57. Em agosto foram registrados 39 casos, sequestro no âmbito do DF, que representa redução de 32% do número de ocorrência na natureza criminal em relação ao mês de 2012. Então, pera aí, calma aí, vamos lá. 39 casos em 2012, no mês de agosto. Cacete. Em agosto desse ano, foram registrados 39 casos de sequestro, né, que representa redução de 32% do número de ocorrências dessa natureza criminal em relação ao mesmo mês de 2012. Então, ele está falando que houve uma redução, né, de novo, sequestro relâmpago de 2013 com relação a 2012, beleza? Bacana. Aí ele continua aqui, ó. Entre as 39 vítimas, 11 foram abordadas no plano piloto, região que lidera a classificação de casos, seguido pela região de Taguatinga, com 8 ocorrências, tá? Beleza? Segundo a SSP, o cenário é diferente daquele do mês de julho, em que Ceilândia e Gama tinham o maior número de casos. Tudo bem? Então vamos lá. Né? Em agosto desse ano foram o quê? 39 casos. Aí ele vem aqui, ó. Entre as 39 vítimas, 11 foram abordadas no plano piloto. Beleza? Região que lidera a classificação dos casos. Seguida pela região administrativa de Taguatinga, com 8 ocorrências. Beleza? Segundo a SSP, o cenário é diferente daquele do mês de julho. Nós estamos falando de 2013, pessoal. Então, no mês de agosto de 2013, foram 39 ocorrências no plano piloto em Taguatinga. E ele fala, ó, foi diferente no mês de julho. No mês de julho, né, segundo a SSP, o cenário é diferente daquele mês de julho, em que Ceilândia e Gama tinham o maior número de casos. Ou seja, em agosto, quem tinha o maior número de casos? Plano piloto Taguatinga. Em julho, quem tinha o maior número de casos? Ceilândia e Gama. Beleza? Todos em 2012, período de 57, desintrodução da relação meio 2012. Período 2012, isso. Beleza, ele continua aqui, ó. 38% dos crimes foram cometidos nos fins de semana, no período da noite. E quase 70% das vítimas eram do sexo masculino. O que mostra que a escolha da vítima é baseada no princípio da oportunidade e aleatória, não em função do gênero.
Então, meu amigo, se você está vacilando lá dentro do carro, de boa, curtindo um sonzinho lá debaixo da árvore, você pode ser um homem, 2 metros de altura, né? Meu amigo, você é uma potencial vítima de sequestro relâmpago, tá ok? O que ele está falando no texto? Não importa se é mulher, meu amigo, a questão é uma questão de oportunidade e a escolha ela é aleatória. Então você, indivíduo, evita, siga isso aí, tá? Leve para sua vida, evita ficar parado no estacionamento, tá bom? Dando mole, beleza? Mesmo que você seja o mais machão do mundo aí, tá certo? Então, bacana. Vamos lá, continuar. Ao todo, 82% das vítimas, ou seja, 32 pessoas, estavam sozinhas no momento da abordagem dos bandidos. Por isso, as forças de segurança recomendam que as pessoas tomem alguns cuidados. Olha aí, anota os cuidados. Entre os quais, não estacionar em locais escuros. O problema de Brasília é você encontrar onde estacionar, né? E distantes, tá? Não ficar dentro de carros estacionados, que eu falei, e redobrar a atenção ao sair de residências, centros comerciais, outros locais. Ou seja, você tem que ficar em QAP, você tem que ficar atento, você tem que ficar atento direto 24 horas por causa da bandidagem, né? Por causa da bandidagem, você não pode relaxar, você tem que ficar atento, né? Você tem que ficar louco, paranoico às vezes, por causa desses filha da puta aí, tá? Então, olha só, julgue os próximos itens relativos aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto acima. 11. O texto predominantemente informativo, de fato, né? Está passando a informação, né? Um texto aqui jornalístico, refuta a ideia. O que é refutar? É não aceitar, tá? Não aceitar. Beleza? O que é refutar? É não aceitar, é repudiar. Tá? Então ele está falando aqui, o texto predominante informativo, ele refuta, ou seja, ele não aceita a ideia de que os alvos preferenciais dos autores de sequestro relâmpago seriam do sexo feminino. Calma, peraí. Pelo contrário, o texto, ele concorda. O texto me diz, né, que os alvos preferenciais dos autores de sequestro relâmpago não são do sexo feminino. Tá? O que o texto diz é isso. Beleza? Não são do sexo feminino. Então vamos lá. O texto predominante informativo, ele refuta a ideia de que os alvos preferenciais dos autores de sequestro relâmpago seriam do sexo feminino. Tá certo, tá certo. Beleza? Tá certo. Então, olha só, há um estigma, né? Há um clichê que fala o seguinte, a maioria dos sequestros relâmpago é de sexo feminino. Aí o texto vem falando o seguinte, não, negativo, precisa ser de sexo feminino não, tá? Basta você estar sozinho, no local escuro, dando mole, que você vai ser vítima. Então o texto refuta essa ideia preconceituosa, ou seja, o texto ele não aceita essa ideia preconceituosa, né? Ele diz exatamente o contrário. Então, questão número 11 está certinha, refuta de fato essa ideia preconceituosa. Vamos lá, 12. A expressão, o famoso sequestro relâmpago, linha 3 e 4, está entre vírgulas, porque explica, em termos populares, a expressão roubo com restrição de liberdade. Vamos lá, vamos ver isso aí. O famoso sequestro relâmpago está entre vírgulas, porque explica, em termos populares, a expressão roubo com restrição de liberdade. Vamos lá? Está aqui. Linha 3. Vou apagar, tá, gente? Vou apagar aqui, ó. Só essa partezinha aqui, ó. Vamos lá. Famoso sequestro relâmpago. O famoso sequestro relâmpago. De fato, tá entre vírgulas, ó. Vírgula. Aí ele tá falando aqui, ó. A expressão famoso sequestro relâmpago está entre vírgulas porque explica, em termos populares, a expressão roubo com restrição de liberdade. Então vamos lá. Roubo com restrição de liberdade. Então vamos ler.
Nos casos de roubo com restrição de liberdade, vírgula, famoso sequestro relâmpago, vírgula, ocorridos entre 1º de janeiro e 31 de agosto, tal. Beleza. O que a questão fala? Está entre vírgula porque o termo explica, em termos populares, a expressão roubo com restrição de liberdade. Tá certo, pô, tá certo. O que nós temos aqui, gente? Olha só. Nós temos a expressão, né? Nós temos a expressão roubo com restrição de liberdade. Aí, entre vírgulas, nós temos uma explicação, né, que é uma explicação popular. O que é esse roubo com restrição de liberdade? É o famoso sequestro relâmpago. Então, peraí. Tá vendo que há uma identidade semântica, ou seja, uma identidade de significado entre ambos? Ou seja, quem é o famoso sequestro relâmpago? É o roubo com restrição de liberdade. Opa, quem é o roubo com restrição de liberdade? É o famoso sequestro relâmpago. Então, esse famoso sequestro relâmpago, ele é um aposto, né? Ele é um aposto explicativo. Beleza? Ele é um aposto explicativo. Tá? Então, a questão... nós estamos onde? A 12. A questão está certíssima. Beleza? Explica em termos populares, né? Esse sequestro relâmpago é um termo popular. Tá bom? Certinho. Vamos lá. 13. Gente, espero que você tenha anotado tudo isso aqui, porque eu vou apagar, tá? É o capeta mesmo. Apaguei. Vamos lá. 13. 13. Essa questão é legal, gente. Vamos lá. A correção gramatical e o sentido da oração, tá? Ó, ele está falando de correção gramatical e o sentido da oração. Vamos lá. Em agosto deste ano, foram registrados 39 casos de sequestro relâmpago em todo o DF, linha 8 e 9. Beleza, então olha só, não vou nem ir para o texto não, né? Em agosto desse ano, foram registrados 39 casos de sequestro relâmpago. Pessoal, esse foram registrados 39 casos de sequestro relâmpago, está o quê? É um termo que está na voz passiva analítica. Beleza? Por quê? Porque nós temos aqui, ó, a locução verbal, né? Foram registrados, ou seja, é o verbo ir, tá certo? Mas, né, o verbo registrado, ele foi expel, ou seja, é o particípio dele, né? É isso mesmo, particípio. Beleza. Só que presta atenção, pessoal. Foram registrados 39 casos. Espera aí. Foram registrados. Isso aqui está o quê? No plural. Aí ele fala o seguinte. Seriam preservados, né, ou seja, o sentido da correção, caso se substituísse a locução verbal, foram registrados por registrou-se. Ou seja, ele transformou a voz passiva analítica em voz passiva sintética, né? Espera aí, meu amigo. Se foram registrados está no plural, o correto seria o quê? Registraram-se, né? Então, se eu vou transformar da voz passiva ativa para voz passiva sintética, o que eu iria fazer? Registraram-se. Vamos lá. Em agosto desse ano registraram-se 39 casos de sequestro relâmpago. E não no singular, tá? Então, quando você transforma da voz passiva analítica para a voz passiva sintética, você tem que permanecer, o verbo, gente, o verbo, ele tem que permanecer com o mesmo tempo, tá? Se está no presente, tem que ficar no presente, tá? Se está no plural, tem que ficar no plural. Se está no singular, tem que ficar no singular. Nesse caso, ele transformou, só que ao invés de colocar no plural, botou no singular. Questão errada. Beleza? Ai, Adriano, eu não entendo voz passiva, voz ativa. Gente, lá no meu blog, tá? Lá no meu blog, eu tenho um vídeo
explicando passo a passo o que é uma voz passiva, o que é uma voz, que é uma voz ativa, o que é uma voz passiva analítica, o que é uma voz passiva sintética. Além do vídeo, ainda tem texto, viu? Lá no blog. Qual que é o blog, infeliz? www.adrianorodrigues.blog. Então, se você está com preguiça, vai lá no site, dá uma olhadinha lá que você vai encontrar, né, esse texto e esse vídeo explicando sobre vozes verbais. Bom, 14. O trecho. Por isso as forças de segurança recomendam que as pessoas tomem alguns cuidados. Linha 23, 25. Expressa uma ideia de conclusão e poderia, mantendo-se a correção gramatical e o sentido do texto, ser iniciado por quanto em vez de por isso. Vamos lá, linha 23, 25. Cadê? 23. Por isso. Tá. Por isso, as forças de segurança recomendam que as pessoas tomem alguns cuidados, entre os quais... Passei? Não, tem 25. Entre os quais estacionar em locais escuros. Beleza? Por isso, as forças de segurança recomendam que as pessoas tomem alguns cuidados, entre os quais não estacionar em locais escuros. Pessoal, vamos lá. Vamos lá, no início da linha 22. Ao todo, 82% das vítimas, 32 pessoas, estavam sozinhas no momento da abordagem. Por isso, as forças de segurança recomendam que as pessoas tomem alguns cuidados. Ou seja, gente, ele está explicando para você por que você tem que tomar algum cuidado, tá? Então, essa frase aqui, iniciar essa oração, tá? Esse período iniciado por isso, ele inicia uma explicação. Tá bom? E não conclusão. Não tem conclusão aqui. Portanto, seria uma conclusão, né? Agora, porquanto, gente, olha só, porquanto, né, é uma conjunção que tem o mesmo significado de porquê, tá bom? Então, poderia substituir por isso? Poderia, ó. Porquanto as forças de segurança recomendam que as pessoas tomem alguns cuidados. Poderia, tudo bem? O único erro foi falar que ela introduziu uma conclusão. Não, introduziu o quê? Uma explicação, tá bom? Geralmente, lógico, você tem que analisar o sentido, tá? Mas analisa também a conjunção, né? Geralmente, portanto, né? Portanto isso, portanto aquilo, eles iniciam sentenças que indicam conclusão, beleza? Então, o que você aprendeu aqui? Porquanto é a mesma coisa que porquê, tá bom? Que é a mesma coisa que por isso. Iniciam orações explicativas. É lógico, pode iniciar outras orações, mas você tem que analisar o sentido, tá bom? Então, a 14 está o quê? Errada, tá bom? Vamos lá para a questão 15. O que eu vou fazer agora? Vou apagar toda a tela para eu poder responder as demais. Questão 15. A correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados. Olha que legal. Caso a vírgula imediatamente após o termo quais, linha 25, fosse substituída pelo sinal de dois pontos. Opa, vamos lá. 25, cadê o 25? Vamos lá. Por isso, as forças de segurança recomendam que as pessoas tomem alguns cuidados, entre os quais, vírgula, não estacionar em locais escuros, tá. A questão está falando que eu posso transformar, que eu posso substituir essa vírgula aqui por dois pontos. Claro que posso, tá? Claro que posso, tá certinho, pessoal. Mesmo porque, vejam só, vamos lá, entre os quais, vou colocar aqui, ó, dois pontos. Vou colocar dois pontos aqui. Percebam que ele começa uma citação, né? Ele começa a falar de várias coisas, começa a elencar. Isso é típico, né, dos dois pontos. Então, entre os quais, dois pontos. Aí você vai explicar, você vai elencar. Entre os quais, dois pontos.
não estacionar em locais públicos e distantes, não ficar dentro de carros estacionados e redobrar a atenção ao sair da residência, tá? Pessoal, geralmente a vírgula ela pode ser substituída, tá bom? Pelo travessão, pelos dois pontos, tá bom? Se a oração tiver intercalada, aí no caso você vai ter que substituir as duas vírgulas, pode substituir por parênteses, tá bom? Então a vírgula tem essa dinâmica aí, beleza? Então eu poderia substituir o quais, a vírgula, por dois pontos? Poderia, porque ela introduz aí, ela elenca algumas situações de segurança que você deve tomar, beleza? Aqui eu lembrar, vamos lá, 16. Infere-se do texto que em agosto, Plano Piloto e Taguatinga eram as localidades com os mais altos índices de criminalidade, no DF. Inversa a situação de julho, quando as regiões de maior periculosidade eram Ceilândia e Gama. Gente, espera aí, vamos lá. Primeiro, ele pede para você inferir do texto. Gente, de que o texto está falando? O que o texto está falando? Sequestro, né? O texto está falando de sequestro relâmpago. Essa questão está errada. Por que ela está errada? Porque ela fala o seguinte, ó, que o Plano Piloto e Taguatinga eram os locais com mais altos índices de criminalidade. Quando ele fala isso, ele está falando de um 5,7, um assalto, um 5,5 furto, 121 homicídio, 33 tráfico de drogas. Ele está falando de a bagaceira toda de crime. Tá? Então, por isso que a questão está errada. Porque não é disso que ele fala. Tá? Ele está falando apenas de sequestro relâmpago. Beleza? Vamos para a próxima. Essa próxima texto aí de Foucault é um texto assim todo... Ai, gente, os bandidos têm que ser soltos, porque a prisão é uma coisa ruim. Infelizmente, algumas provas, né, estão vindo aí com esse sentido de deixar para falar que prisão é uma masmorra, que vai acabar com preso, vai matar com preso, né? Essa criticazinha aí de gente burra. Tá bom? Então vou ler o texto para você. A prisão, em vez de devolver à liberdade indivíduos corrigidos, espalha na população delinquentes perigosos. A prisão não pode deixar de fabricar delinquentes. Fabrica-os pelo tipo de existência que faz os detentos levarem, que fiquem isolados nas celas, ou que lhes seja imposto um trabalho para o qual não encontrarão utilidade. É, de qualquer maneira, não pensar no homem em sociedade. Queremos que a prisão eduque os detentos, mas um sistema de educação que se dirige ao homem pode ter razoavelmente como objetivo agir contra o desejo da natureza. A prisão fabrica também delinquentes, impondo aos detentos limitações violentas. Né? Ela se destina a aplicar as leis, ela quem? As prisões, e a ensinar o respeito por elas. Ora, todo o seu funcionamento se desenrola no sentido do abuso de poder. O que o cara fala, meu? Que todo o desenrolamento da prisão se desenrola no abuso de poder. A prisão torna possível, ou melhor, favorece a organização de um meio de delinquentes organizados entre si, hierarquizados, prontos para todas as cumplicidades futuras. Isso é verdade, né? Todos surgem as facções, né? Beleza. Vamos lá. Os itens seguintes apresentam propostas de reescritura de trechos, tá? Julgue-os quanto à correção gramatical e à manutenção do sentido do texto. Vamos lá. 17. A prisão, fabricar delinquentes. Linha 2 e 3. Vamos lá. A prisão, em vez de devolver a liberdade de indivíduos corrigidos, espalha na sociedade delinquentes perigosos. Vamos ver aqui. Não é permitido que a prisão deixe de forjar delinquentes. Gente, calma aí. O texto fala o seguinte, ó, que a prisão, ao invés de devolver a liberdade, né, indivíduos corrigidos,
espalha na população delinquentes perigosos. Aí vem a reescritura e fala o seguinte: não é permitido que a prisão deixe de forjar delinquentes. Ou seja, está falando que a prisão ela não foge, ela não cria delinquentes. Porra, é contraditório, tá vendo? É claro, um trecho fala que cria, aí a reescritura fala que não cria, tá errado. Beleza? Só analisando o sentido, tá? 18. Fabrica-os pelo tal, inútil e perigosa. Linha 3 e 8. Então, vamos lá na linha 3 e 8. Ó, fabrica-os quem, né? Os presos, né? Os detentos. Pelo tipo de existência que faz os detentos levarem, que fiquem isolados na cela, ou que lhes seja imposto um trabalho para o qual não encontrarão utilidade. É de qualquer maneira não pensar no homem em sociedade. É criar uma existência contra a natureza inútil da sociedade. Beleza, é um trecho muito grande, né? Nesses casos, eu prefiro começar analisando gramaticalmente. Então, vamos lá. Fabrica-os, ou seja, a prisão fabrica-os, né? Pelo tipo de existência que impõe aos detentos que fiquem isolados na cela ou que sejam compelidos a um trabalho para o qual não encontrarão utilidade. É, de qualquer maneira, não pensar no homem em sociedade. É criar uma existência que vai de encontro à natureza inútil. Gente, espera aí, vamos lá. Olha esse verbo aqui, ó. Impõe. Gente, vamos lá. Fabrica-os pelo tipo de existência que impõe aos detentos. Gente, quem é que impõe aos detentos essas regras todas? É quem? A prisão, você concorda comigo? Então, o sujeito aí é a prisão. Espera aí, a prisão está no quê? Está no singular. Então, esse meu verbo, impõe, ele tem que ficar no singular também. Como que é? É assim, ó. Impõe. Beleza? Como ele... Isso aqui é no singular, tá? Como ele colocou impõe aqui, tá no plural. Então, o que que tem aqui? Nós temos um erro de concordância verbal. Tá errada essa frase. Beleza? Tudo bem? Bacana. Vamos lá, 19. A prisão, tá, 3 pontinhos, por elas. Linha 11 e 13. Vamos lá ver? Linha 11 e 13. 11. A prisão fabrica também delinquentes, impondo aos detentos limitações violentas. Ela se destina a aplicar as leis e a ensinar o respeito por elas. Ok. Gente, só voltando para o que eu falei. Então, a prisão, segundo o texto, é quem fabrica delinquentes, né? Impondo aos detentos limitações violentas, né? Ora, aliás, ela, a prisão, né, se destina a aplicar as leis e a ensinar o respeito por elas, tá? A prisão faz tudo isso. Beleza, então vamos lá. 19. A prisão por elas. Então vamos lá. Ao impor limites, ao impor limitações violentas aos detentos, a prisão cria também delinquentes. Faz todo sentido, né? Ao impor limitações violentas aos detentos, a prisão cria também delinquentes. É o que diz o texto, tá? Ela é destinada à aplicação das leis. Já paro aqui. Ela é destinada à aplicação das leis. Gente, esse A, ele leva o quê? Crase, né? Porque quem é destinado a. A palavra aplicação, né? A aplicação é uma palavra feminina, né? Tem um artigo A. A mais A forma o quê? Um A craseado. Então, essa criaturinha aqui, ó, tinha que estar, o quê? Craseado. Então, nós temos um erro gramatical aí, tá? Beleza? Então, por isso que ele está errado. Tá? Vamos lá para a última. 20. A prisão, 3 pontinhos, delinquentes perigosos. Linha 1 e 2. Vamos lá. A prisão, gente, ao invés de devolver a liberdade, indivíduos corrigidos, espalha na população delinquentes perigosos. O que ele está falando é muito fácil. A prisão deveria devolver à sociedade indivíduos corrigidos, verdadeiros diplomatas, né? Mas o que ele faz? Não, ele espalha na população delinquentes perigosos. Essa é a frase. Vamos ver a escritura dele?
né? A reescritura é: conquanto devolve indivíduos corrigidos à liberdade, a prisão dissemina delinquentes perigosos. Não tem nada a ver isso aqui, ó. Que é esse conquanto, pessoal? O conquanto, tá? Ela é uma conjunção concessiva, tá? Vou colocar só assim. Essa conjunção concessiva, ela é responsável por fazer uma quebra de expectativa, né? Tá? Beleza? É a mesma coisa, o significado, um sinônimo para ele é embora, né? Para essa conjunção, embora. É até mais fácil de usar na hora de interpretar. Então vamos lá? Vamos ler a frase? Ao invés de conquanto vamos falar embora, então vamos lá. Embora devolva indivíduos corrigidos à liberdade, a prisão dissemina delinquentes perigosos na população. Gente, pelo amor de Deus. Ó, embora devolva indivíduos corrigidos à liberdade, a prisão, segundo o texto, a prisão devolve indivíduos corrigidos à liberdade? Não. E outra coisa, gente, você nem precisaria saber o significado de conquanto. Sabe por quê? Porque ele entra em contradição aqui, ó. Ó, ele fala aqui, devolve indivíduos corrigidos à liberdade, né? Embora faça isso, a prisão dissemina delinquentes perigosos na população. Calma aí, cara. Poxa, ou a prisão devolve indivíduos corrigidos, ou a prisão devolve, né? Já que o texto ele é bem genérico, ele é bem taxativo e radical, né? Ou ele devolve indivíduos corrigidos, ou devolve delinquentes. Beleza? Então, conquanto é uma conjunção concessiva, que significa embora. Gente, poxa, né, ler, você percebe claramente que houve uma alteração de sentido aqui. Então, essa questão está o quê? Errada. Tá bom? Pessoal, olha só. Respondemos toda a prova da Polícia Civil de português, comentada, tá? É lógico, você vai falar para mim, Adriano, poxa, eu não entendi a conjunção concessiva, eu não entendi a voz passiva e etc. Pessoal, gente, olha, lembra, volta lá no vídeo. Tem um blog, www.adrianorodrigues.blog. Entra lá, tá bom? Dá uma pesquisadinha, lê o que tem lá, tá? Que muitas vezes você vai encontrar resposta por lá. Se você não encontrar a resposta por lá, tá? Você entra em contato comigo, tá bom? Beleza? Então, meus amigos, eu desejo muito que vocês passem nessa prova, tá? Estou aqui para ajudá-los. Contem comigo. Vou deixar aqui o meu e-mail também, tá? O meu e-mail é esse aqui, ó. Eu tenho que escrever bem devagar, minha caneta tá uma porcaria. O meu endereço é esse aqui, ó, adrianorodrigues.blog. Quiser entrar em contato comigo, meu amigão, só mandar um e-mail, tá? Então, gente, se você gostou, comenta, curte, se inscreva no canal, tá bom? Compartilha, me ajuda, pô. Beleza? Um abraço, gente. Fica com Deus e tudo de bom.